Alimentícia é o papo que eu vou ter hoje com a doutora Adriana Gugliano Erani Deyama, do escritório Gugliano Deyama, que atende aqui em São Paulo. E a gente vai querer saber o quê, doutora? A gente vai querer saber sobre os valores, quem tem direito, se eu consigo fazer uma graninha, fazer um cash com isso. Mas espera só um pouquinho, porque eu quero fazer todas essas perguntas para você. Mas antes tem a intro, então fica com a gente que a gente vai te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, estou muito feliz de ter você aqui comigo, muito bem acompanhada da doutora Adriana. Bem-vinda novamente, doutora. Olá, como vai, Mônica? Muitíssimo bem. Ontem nós batemos um papo sobre alimentos gravídicos, que seria a pensão, vamos chamar assim, que a gestante tem direito de receber do pai da criança. Eu vou deixar linkado aqui para você, tá? Para você dar uma olhada nesse vídeo, está explicando passo a passo como que você faz, quem tem direito, como tem direito, consequências. Então tá tudo lá bonitinho, mas hoje a gente vai falar sobre o passo número 2. A gente estava grávida, o bebê nasceu. Quando o bebê nasce, a gente pode pedir por uma pensão alimentícia. Para eu pedir essa pensão, já tem que ter o teste de DNA, doutora? Não precisa. Lógico que vai andar junto, né? Essa investigação da paternidade, ela é importante. O judiciário, a preocupação do judiciário é, de alguma maneira, não criar entraves para dificultar a vida dessa criança. Então, se ainda não tem o resultado do DNA, de alguma maneira, o judiciário vai conceder a pensão de uma forma provisória e essa criança não vai ficar desamparada. Mas é um trabalho em conjunto, é importante que se faça a investigação de paternidade para também não ficar uma aventura, né, Mônica? Senão complica a vida de muito homem aí. Ok, não preciso pedir o DNA, eu já posso pedir antes um dinheirinho, então, para eu receber, né? Sim, Mônica, você pode, mas não é seu dinheirinho, né? Vamos lembrar que esse dinheiro é da criança. E ele integralmente tem que ser usado para atender às necessidades da criança e não da mãe. E tem um outro detalhe também, Mônica, a gente precisa ter consciência que tudo é repartido pela metade. Então, se a criança gasta 100, o pai paga 50 e a mãe paga 50. Então, não adianta a gente vislumbrar que é obrigação integral do pai de custear todas as necessidades dessa criança. Mas a gente também não tem uma referência, vamos supor que esse pai tenha outros filhos, e esses filhos têm condições de frequentar uma escola muito legal, com viagens muito legais. Ele não tem que equiparar a pensão para que esse outro filho dele, né, que o qual eu estou pedindo a pensão, tenha mesmo estilo de vida que os outros, ou isso não existe? Então, um mínimo de equiparação tem, né, o tratamento igual, vamos dizer. Mas é evidente que se a mãe que está pedindo pensão, ela tem um contexto, um padrão de vida diferente do padrão de vida dessa outra família, que por acaso é o mesmo pai, a gente não vai equiparar necessariamente. Porque fulano vai para uma escola particular X, esse também tem que ir. Quando o contexto dessa mãe, o padrão de vida dela é completamente diferente do padrão de vida da outra mãe. Vamos dizer assim. Então, o direito, ele se equipara, ambas as crianças têm direito a receber pensão, mas, ao final, o que tem que se basear é sempre a necessidade de um e a possibilidade de outro. Então, dentro desse quesito de possibilidade, o juiz, ao verificar que a outra criança está frequentando uma escola particular e, enfim, a receita desse pai permite que pague uma escola particular, é evidente que os olhos do juiz ou da juíza vai ser justamente, poxa, ele tem condições de pagar um pouco mais. Então, isso é uma análise, né? Quando a gente fala em pensão alimentícia, a gente sempre tem que pensar nos dois extremos, a necessidade e a possibilidade. Então, também não é porque ele pode que simplesmente, já que ele pode, então eu vou pagar mais e mais se essa outra criança sequer necessita.
Então, eu te dou até dois contextos, Mônica. A gente imagine que naquela família que a criança tem um gasto maior, a criança, de repente, ela tem uma necessidade especial, ela exige ali um tratamento médico, um acompanhamento, que essa outra criança, B, não tem. É uma criança 100% saudável. Então, não dá para a gente querer tratar igual situações que são diferentes, né? Então, às vezes as pessoas acham que tratar igual, se ele recebe 1.000, eu também tenho que receber 1.000. Não é assim. A gente tem que analisar as necessidades de cada criança. Eu perguntei isso porque eu vi que eu gosto de ver uma fofoquinha na internet, sabe, doutor? Gosto. E aí eu vi de um cantor sertanejo muito famoso, que ele tem um filho com uma ex-esposa, e ele casou novamente, tem filhos agora com essa nova esposa. E que o filho da ex-esposa, ele não tem as mesmas oportunidades, não seria o nome certo, mas assim, financeiramente falando, ele não viaja tanto quanto os outros filhos, a escola não é tão cara como a dos outros filhos, e aí entrou uma discussão na internet que esse filho do primeiro casamento teria que ter direito a frequentar escolas iguais, viagens iguais, que a pensão tinha que ser aumentada para que ele não se sentisse menos do que os outros irmãos do atual casamento. Foi daí que veio essa minha pergunta, se existe essa equiparação. Então, Mônica, eu entendo que a gente não deve fazer essa comparação e igualar o mesmo cenário, porque não é o mesmo cenário para todos. E é aquilo, né, Mônica, a gente tem sempre que ter em mente que a pensão é para o filho e que tem que haver a contribuição de ambos os lados. Então, não é um pai pagando integralmente o valor de uma pensão. Então, por isso que, quando a gente fala em pensão alimentícia, a gente se baseia na possibilidade e necessidade, e se a possibilidade dos pais ali, mãe e pai, proporcionar àquele filho um padrão de vida mediano, um pouco mais humilde, é esse padrão que tem que seguir. Então, agora, se a outra família, a mãe tem um padrão de vida mais alto, o pai também tem, então a pensão vai ser diferente. O importante nessa história toda, Mônica, é sempre a gente manter... A criança ela não pode sentir uma degradação do padrão de vida que ela já tinha antes. Então, imaginemos que o casal, enquanto permaneciam casados, eles tinham um padrão de classe média alta. Houve a separação. Lógico que uma separação sempre traz repercussões financeiras para ambos os lados. Então, a mãe passa a ter a guarda da criança, essa criança ela já frequentava uma escola particular. O que se busca, né? O que o judiciário, de certa forma, o legislador espera? Que a gente consiga manter o máximo possível o padrão de vida dessa criança que ela já estava acostumada. Lógico que alguns ajustes serão feitos, isso é natural da vida, mas o intuito, o foco é esse. Enquanto for possível manter o mesmo padrão de vida que essa criança estava acostumada, é esse raciocínio que o legislador e o juiz vão utilizar para assegurar essa pensão a essa criança. Mas se são realidades distintas, a primeira família e a segunda família, a gente não pode simplesmente querer achar que ambas as famílias têm que estar no mesmo padrão de vida. Não, porque vai depender do outro contribuinte, que é a mãe. Se a outra mãe tem uma condição financeira melhor, é evidente que o padrão de vida dessa criança vai ser melhor do que o padrão de vida da outra criança, em que a mãe não tem esse estilo de vida ou um padrão econômico melhor que a outra. Não, fez muito sentido o que você me falou. Na verdade, eu achava que tinha que equiparar as crianças, mas faz muito sentido, principalmente quando a gente lembra que é 50% da responsabilidade paterna, 50% da materna. Mas e se no momento da separação a mãe não trabalhava? Existe um período de adaptação para essa mãe? Ela tem direito a uma pensão, sei lá, por 6 meses, 1 ano, até que ela arrume um trabalho? Como funciona? Então, Mônica, a pensão alimentícia, ela pode ser tanto para a criança, como para o cônjuge, vamos dizer, ou... que pode ser o pai ou a mãe, meninas, não esqueçam disso. Exatamente. Pode ser também. Aquele que realmente necessitar. Então, são pensões distintas. É evidente que da mãe ou do pai, em situações como essa, em que se concede pensão para os ex-cônjuges,
ela é mais transitória, porque se a pessoa não tem qualquer limitação física, ela tem condições de trabalhar, ela não tem limitação de saúde, ela tem condições de trabalhar, essa pensão ela tem que ser transitória, para justamente assegurar a criança a pensão até ela ter a sua própria independência, até ela virar adulto. Então, assim, ambos podem pedir, são pensões distintas e o raciocínio, inclusive, é distinto. E aí existe um teto de valor que eu posso pedir desse pai? Eu sei que o salário dele é de R$2.000. Existe um teto que eu possa pedir ou não existe? Tem que manter o padrão e ponto final. Não existe um teto, isso é cada caso, o juiz vai averiguar cada situação, a possibilidade de cada alimentante ali naquele momento. Então, dizem 30% da receita, é um parâmetro, mas não é algo congelado, né? Não é uma fórmula que o juiz olha, bom, 30%, vou aplicar 30%. Porque às vezes esse pai pode ficar desempregado, às vezes ele está desempregado. O fato da pessoa estar desempregada não significa que ela não tenha a obrigação de custear alguma coisa, ela precisa custear. Então, em situações como essa, o juiz vai usar outro critério, outra referência, então ele vai se basear no salário mínimo. Bom, enquanto você estiver desempregado, eu fixo em 50% do salário mínimo, por exemplo. Passou dos 30 que a gente ouve falar por aí, né? Sim. A gente fala que no máximo é 30, então já passou. Não, então, mas a gente está falando de salário mínimo. Sim. Né? Então, se for a receita, normalmente, a gente até a gente vê uma certa tendência no judiciário, 30% da remuneração líquida do alimentante. Esse é um critério. Agora, quando a pessoa está desempregada, eu vejo muito o critério dos 50% de um salário mínimo. Então, assim, se o pai, de repente, tem uma renda muito alta, às vezes 30% acaba sendo além do que a criança precisa, então pode ser menos. Sim, você vê como as coisas são. No final das contas, a gente tem sempre que analisar a possibilidade e necessidade para justamente trazer esse equilíbrio e a gente conseguir atender o instituto em si dos alimentos, porque o intuito não é enriquecer ninguém. Alimentos não é um investimento para a criança. O alimentos ele tem que servir para cobrir as necessidades atuais ou futuras de uma criança. Então, não é uma fonte de investimento, né? Muitas vezes se confunde isso. As pessoas que pedem alimentos para os filhos acabam vislumbrando uma forma de ganhar dinheiro, uma fonte de renda. Não é fonte de renda. Esse dinheiro tem que ser destinado diretamente para essa criança e não adianta ser só direcionado a essa criança, tem que atender às necessidades dela. Então, se está sobrando, a pensão está a mais. A pensão está a mais. Existem vários formatos, né, de como prestar alimentos à criança. De repente, os pais entendem que seja muito conveniente formar uma poupança para o futuro, para a adolescência, na época de universidade. Então, está lá formando uma poupança, como se fosse um fundo de reserva num condomínio. Agora, tem outras situações em que os pais acham que não precisa ter essa formação de poupança, não é um interesse fundamental para aquela família, e que então o interesse é só manter o padrão de vida, manter na escola, enfim, não vai ter esse fundo de reserva. Então, você vê, é um campo muito aberto para os ajustes, mas no final das contas, independentemente de qual modalidade você for escolher, a gente tem sempre que ter em mente que tem que atender às necessidades da criança, em termos de subsistência, de sobrevivência, e não fonte de renda, fonte de enriquecimento. São coisas muito diferentes. Sim. E até quando essa criança tem direito a essa pensão? 15, 16, 18? Quantos anos? Não, então, Mônica, isso realmente, o judiciário, as pessoas sempre buscam até uma determinada idade como uma referência, como um padrão, e o direito ele não é assim, né? A gente não pode congelar, porque cada caso é um caso. Então, no passado se falava em até a pessoa se formar na faculdade. Hoje em dia a gente sabe que não é assim, né? A pessoa se forma na faculdade
mas ela ainda não entrou no mercado de trabalho, então ela ainda tem uma certa dependência financeira dos seus pais, e essa pensão pode se prolongar. Então, hoje não fala mais uma idade. Antigamente a gente ouvia muito isso, 22, 23 anos, 24. Hoje em dia, a gente não usa mais isso como um critério objetivo e cego, porque a gente pode estar desamparando um filho que realmente esteja precisando, que está num contexto de desemprego, não porque ele quer. E voltamos. Calma, para você passou só um minuto, para mim, para a doutora passou vários minutinhos por aqui. A gente teve um problema técnico, a doutora Adriana voltou, conseguiu voltar, não está com a mesma câmera, então está um pouquinho diferente, mas o conteúdo continua incrível. Vamos retomar, doutora? Vamos lá. Eu lembro também que você estava comentando sobre, às vezes, ter que readequar a pensão para baixo, ter até que chegar ao ponto de diminuir o padrão de vida da criança, porque o pai pode estar passando por alguma dificuldade, de repente perdeu o emprego, né? Pode acontecer, ou seja, a pensão não é um valor padrão que vai ser mantido até o final, o reajuste também pode não acontecer do jeito que a gente gostaria que acontecesse, porque as realidades mudam, né? Sim, sim, isso é uma realidade mesmo. Você pode tanto diminuir quanto aumentar, porque se há uma mudança nas possibilidades, né, do alimentante, seja homem ou mulher, e há um aumento na necessidade da criança, essa pensão precisa acompanhar, né? Então, a gente sabe que cada faixa etária tem uma necessidade diferente, um bebezinho tem uma necessidade diferente de uma criança de 7 anos, uma criança da primeira infância. Então, realmente, o legislador e o judiciário busca sempre atender ao máximo as necessidades dessas crianças, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o padrão de vida ele pode cair quando há uma separação, um rompimento daquela família de antes do divórcio, por exemplo, com a separação, cada um, especialmente a mulher, se a mulher não trabalhava, ela terá que trabalhar para realmente um esforço mútuo, né, tanto do pai como da mãe, para manter o padrão de vida da criança, mas se ainda assim, com todo esse esforço, não for viável manter o mesmo padrão, as coisas, o cenário precisa se readequar. E aí a criança vai ter suas necessidades atendidas, mas de uma maneira ou de outra terá o seu padrão de vida diminuído ou modificado, vamos dizer, naquele formato que ela já estava acostumada. E olha, se você está com alguma dúvida sobre guarda da criança, se é compartilhada, se é com a mãe, com o pai, quem tem mais direito, tem um vídeo que eu já gravei com a doutora Adriana, vou deixar linkado, desse lado aqui, vou deixar linkado aqui para você, e o vídeo está muito, muito bom, não perde, se você está passando por esse momento de guarda, de pensão, a doutora Adriana está aqui para ajudar, ela atende, todas as informações de atendimento dela estão aqui no descritivo do vídeo, o escritório dela fica aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Doutora Adriana, obrigada pelo seu tempo, sua generosidade, sua paciência em explicar, porque eu sei que essa parte jurídica é difícil, e você falou numa linguagem tão tranquila, tão boa, que só tenho que te agradecer. Obrigada. Imagina, Mônica, a gente tenta fugir do juridiquês, mas às vezes eles nos pregam uma que a gente não consegue sair muito deles. Mas eu espero que realmente eu tenha esclarecido aí muitas dúvidas, né? Porque eu sei que quando a gente vive uma situação que precisa desse tipo de auxílio do judiciário, a compreensão desse universo jurídico é um pouco complicado para o leigo, né? Então, a gente tenta traduzir o máximo possível o juridiquês e espero que compreendam. E se tiver dúvida, mande a pergunta, a gente responde, mesmo que seja depois, num outro vídeo, né, Mônica? Sim, pode colocar suas dúvidas aqui no comentário, pode seguir também o Instagram lá do escritório. Qual que é o Instagram mesmo? É Gugliano Erani ADV. Também tá aqui no descritivo, vai lá seguir, pode fazer pergunta lá, pode fazer aqui nos comentários que a gente está sempre de olho. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que está precisando dessas informações, das orientações da doutora Adriana. Não esquece de deixar um curtir para mim. 2 pessoas aqui, vai mereço curtir, um montão de curtir. E eu te vejo no próximo vídeo.